seres humanos mentem. E é por isso que tem que ter o ônus da prova e evidências e beyond reasonable doubt. Bora lá, vamos começar falando sobre economia e sobre reforma tributária. Olha só, a primeira notícia aqui da nossa pauta de hoje é o seguinte, sobre as pressões de vários setores para alterações no texto e as movimentações agora que está chegando à votação do relatório final da regulamentação. A notícia é a seguinte: de funerárias a academias, setores pedem desoneração e isenções na reforma tributária. Relatório produzido pela Comissão de Assuntos Econômicos será entregue pelos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, após o segundo turno das eleições. O setor imobiliário tem a certeza de que, no final das contas, será um dos setores que terá tributação efetiva maior para compensar outros setores que terão redução. O Banco Mundial projeta uma alíquota de 28,05% após o aumento de exceções na reforma. A instituição atualizou o simulador com base nas mudanças feitas pela Câmara dos Deputados. Rodrigo Constantino, parece que virou um festival de lobby, né? Esse momento da regulamentação da reforma, todos os setores tentando puxar a brasa para o seu lado e o saldo para o consumidor, para o contribuinte brasileiro, parece que é mais imposto, né, Consta? Simplesmente. Estava na cara que ia ser assim, né, Brown? Quando eu tinha que comentar sobre a reforma tributária, eu dizia que ela ia ser muito mais complicada de sair, pelo menos de sair de forma decente, do que a previdenciária. Porque envolve o Pacto Federativo, né, a divisão do bolo entre os estados, os municípios e a União, e a questão setorial. Eu conto que eu fui uma vez fazer uma apresentação de um instituto que eu presidia, né, um instituto de ideias, um think tank liberal, na casa de um grande empresário em São Paulo, e assim que abri para as perguntas, um deles fez perguntas sobre reforma tributária, e antes que eu pudesse responder, começou uma briga entre os presentes, porque representavam diferentes setores. Tinha ali banca de advogados, tinha ali varejo, comércio, e eles começaram a se digladiar. Então, é muito complicado, é um cabo de guerra e cada um tenta fazer lobby para puxar a sardinha para o seu lado. Ninguém quer pagar a conta final, né? Você vê, por exemplo, que não tem banqueiro reclamando dessa reforma tributária, mas tem muita gente que é mais pulverizada, né? Os próprios comerciantes, que têm as suas associações, que reclamam, mas não tem o mesmo peso, não tem o mesmo lobby da indústria e tudo mais, que eles sabem que o cabo de guerra vai estourar para o lado mais fraco. Então começam as pressões e quem não chora não mama. Então você consegue fazer algum barulho, montar algum lobby, ganhar algum destaque na imprensa e o governo, por pressão, vai lá e coloca o seu setor, o seu nicho, né, o seu micro setor dentro das exceções, que acaba ficando com tanta exceção, né, que realmente você está afunilando para quem vai pagar o pato. Tudo isso é fruto de de um modelo terrível que temos, não foi esse governo que criou o manicômio tributário, mas da mentalidade da esquerda que não visa melhorar, e sim piorar o que já temos. Pior que tá, não fica, é um slogan que a gente aprendeu com Tiririca, que é fajuto, né? Então, essa reforma centraliza mais no governo, cria esse arbítrio, essa escolha discricionária de quem vai estar fora ou não por critérios totalmente subjetivos, né? E, no final das contas, é isso. Se você não tem a força política para chiar, saiba que é você que vai estar pagando o pato, né? O Warren Buffett tinha uma frase que ele dizia: se você está há 30 minutos na mesa de pôquer e não percebeu quem é o patinho, você é o patinho. Se você ainda não se deu conta de onde vai vir o dinheiro, quem vai pagar por uma reforma tributária que não vai simplificar para valer tributos e nem reduzir a carga, vai aumentar, quem é o patinho? É você mesmo. Fabiana Barroso já está por aqui também, está chegando, já está com a gente conectada e queremos te ouvir, Fabi. É sua praia, né? Reforma tributária e, como a gente estava noticiando aqui no início, vários dos setores fazendo aquela pressão de última hora, tentando melhorar a situação para si, e parece que para quem paga imposto não tem melhora nenhuma, né? Esse não tem, é igual aquela frase do Chapolin Colorado, né? Quem poderá nos defender, né, Fabi? Ficamos sobrando nessa história, né? Boa noite. Boa noite, Brown. Bem isso. Boa noite, Consta. Boa noite a todos aqui da nossa audiência da Bradock. Eu vou pedir, antes de falar, né, curtir, compartilhar, comentar, colocar no grupo da família, mas de verdade, gente, dá o like. Ó, tô dando like agora, eu mesmo, acabei de dar. Se você do outro lado também, não se furte em dar o like. Bom, falando de reforma tributária,
Eu vi aqui um pedaço do que o Constantino falou e a gente assina embaixo, inclusive, porque a gente sabe, no Brasil, qualquer reforma, qualquer lei, né, de grande monta, aí é sempre priorizado esses lobbies. O que nos Estados Unidos é, por exemplo, legalizado e aqui não. Né? Então, por ser ilegal, a gente não tem nem condições de colocar de forma transparente esses lobbies. Essa reforma, a estrutura dela é completamente descabida. Então, você não consegue propor mudanças para as pessoas em comum, para as pessoas, para o cidadão normal. Bem pelo contrário, vai aumentar, vai ter o tal do IVA, o IVA mais caro do mundo aí a gente conseguiu, graças ao Haddad. A gente precisa pôr essa pecha bem colocada, Haddad, né? Reforma tributária do Haddad. E esses impostos todos que nós teremos em grandes setores, em pequenos setores, por exemplo, dá para falar do meu setor, que são os advogados. Eu não sei se teve algum lobby, mas se vier a carga tributária que estava pré-definida, meu Deus do céu, né? Não sei se algum advogado vai ainda conseguir sobreviver, a não ser aqueles que vestem bermudas, né, no Supremo, que aí a gente sabe que é de uma outra forma tudo. Mas para nós, Brown, o leão, esse leão, que é um leão mesmo, ele vem com tudo, coloca o cidadão na dívida ativa e faz com que você perca até aquilo que você não tem. Então, dívida tributária é pesadelo, desde o cidadão comum até o empresário e o grande empreendedor. Né? Tributo, só não vou dizer igual os anarcocapitalistas, que é roubo, mas no Brasil passa a ser. Agora, constatar em cima desse comentário da Fabi, fiquei com a curiosidade, né? A Fabi lembrou que aí nos Estados Unidos o lobby é legalizado, né? Como é que é essa experiência para você que está aí? Se é favorável a esse modelo? Será que para o Brasil funcionaria? O que acha, Consta? Isso é uma boa questão. Começou, vamos falar um pouquinho de história, né? Começou com o presidente Grant, né? Que a turma tem muitas décadas já. A turma ficava no lobby do hotel onde ele ficava, né? Esperando os funcionários, os assistentes do governo descerem, passarem por ali pelo lobby para poder encurralar e pressionar e tentar puxar a sardinha, convencer, persuadir. Eu vejo da seguinte forma, Brown, você tentar direcionar as políticas públicas para algo que você veja como vantajoso, como interessante para o seu setor, para o seu negócio, para a sua empresa, é do jogo. É evidente que é do jogo. Nós temos uma política muito controversa, né, de que o STF acabou sendo ali a última voz, e eu acho que foi uma decisão equivocada, de banir, por exemplo, financiamento de empresa para campanha, né? E isso gerou o quê? A estatização total da política, os partidos viraram de vez negócios ou negociatas de caciques, né, que tratam aquilo como um business, e acabou sendo pior, né? Então, eu prefiro a transparência nesse caso, porque a natureza humana sendo o que é e o mecanismo de incentivos sendo o que é, um Estado que tem muito poder, o Estado dá uma canetada, ele garante subsídios para um setor, ele aumenta tarifas de importação de um certo insumo. Então, é óbvio que talvez o cerne da questão seja isso. Né? O Estado hipertrofiado tem poder demais e ingerência demais na economia. Se você quer atacar o mal pela raiz, é reduzir o papel do Estado na economia em geral. Agora, o Estado tendo essa ingerência toda, é natural que todo mundo vá bater a porta e tentar pressionar e vender o seu peixe, digamos assim. Eu dou um exemplo, né? E para mostrar de onde vem a distorção. O BNDES é um bicho enorme que garante uma taxa de juros subsidiada, que é o sonho de todo mundo. Ora, em alguns casos, para não dizer muitos, faz mais sentido o empresário ficar investindo em lobby, batendo na porta e oferecendo, aí sim, recompensas ilegais, propina, corrupção, para amigos do rei, do que investir em produtividade para competir no mercado. Porque uma decisão favorável dessas de algum tecnocrata garante a sobrevivência dele, enquanto que competir é muito difícil. Então, as pessoas têm que entender que o problema maior está na hipertrofia e na ingerência do Estado na economia. Se você quer reduzir lobby, não adianta proibir o lobby vai continuar acontecendo de forma ilegal. Você tem que reduzir o Estado. E você, Fabi, o que acha?
Bom, essa explicação do Constantino foi bem clara. E para mim também é no mesmo sentido, porque realmente você não ter, né, não permitir o lobby, isso não faz com que ele não exista. Ele existe desse jeito que eu falei, né? Você não tem como controlar, você não tem nem mesmo como nomear. Por exemplo, eu não acho ilícito, de verdade, Brown, se a gente pegar uma certa categoria em nome de tal interesse e conversar com os nossos legisladores, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas fica descaracterizado e passa a ser lobby quando, justamente por ausência de legitimidade, de legislação específica sobre o assunto, às vezes uma pessoa se furta desse poder. Eu me lembro dos caminhoneiros, quando teve a greve dos caminhoneiros, o que houve ali, né, houve realmente a tentativa dos caminhoneiros se organizarem através de nomeados para pleitear melhoras, e a gente sabe que teve alguns que se avocaram para si, fizeram um lobby e só quiseram, então, fazer recompensas para si mesmos. Então, a gente vê isso, consequentemente, todos os dias lá em Brasília. Então, se realmente o Estado fosse menor, se a gente tivesse mais liberdade, leis trabalhistas também mais claras, mais objetivas, e não sei nem se a gente vai falar a respeito, mas, por exemplo, hoje teve uma fala do ministro Alexandre de Moraes que eu concordei, que ele fala sobre a PJ, né, a pessoa jurídica, e como deve ser tratada, que tem a ver esse assunto que a gente está falando também, que ele diz que quando a pessoa aceita, né, a pejotização, ela aceita as regras. Então, se ela for para frente contra aquela empresa específica, então ela teria que pagar todos os tributos. Eu concordo com esse sentido. Então, olha, isso é milagre, estou concordando com o ministro Alexandre de Moraes, porque são falas coerentes, é isso mesmo. Aí você vê, né, a diminuição, inclusive do poder estatal, e a pessoa que é empreendedora, que é o PJ, ela vai ter incentivo, né, de ser PJ, porque quando recolhe, ela também recolhe INSS para si mesma e etc. ISS também. Perfeito. Mudando de assunto, olha só, vamos falar de outro escândalo no governo federal, agora é no Ministério das Mulheres, hein? Já teve no Ministério dos Direitos Humanos e agora denúncias de assédio no Ministério das Mulheres. Denúncias de assédio moral e racismo vieram à tona. A ministra Cida Gonçalves e a número 2 da pasta, Maria Helena Guarese, foram citadas em 17 relatos de servidoras e ex-servidoras da pasta, ouvidos pelo site Alma Preta, que é um site ativista de esquerda e que reportou essas denúncias contra a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Vou inverter a ordem e começar aqui com a mulher da bancada, Fabiana Barroso. Fabi, mais uma contradição aí, né, do governo que dizia que voltaria a defender as mulheres, os direitos humanos, e é justamente nessas pastas que estão surgindo escândalos como esse, né, de assédio sexual, moral, racismo. Que tal, hein, Fabi? Olha, é sem palavras, né? A gente vê uma quantidade absurda de denúncias, lógico, todas elas têm que ser apuradas? Tem, a gente já sabe, a gente não é daqueles que legitima só por alguém dizer, né, tudo tem apuração, a gente sabe também como funciona, existe uma indústria aí atrás, mas não dá para negar que são muitas evidências em vários ministérios, né? Já tivemos aí no Ministério da... Gente, me deu um branco total, desculpa, os direitos gente. Humanos, Hoje né? Obrigada, obrigada, Brown. Vou melhorar. No Ministério dos Direitos Humanos, e agora a gente tem também, né, essa denúncia em massa também do Ministério das Mulheres. É vergonhoso porque a gente não vê nem Lula, nem Janja, nem ninguém lá que se intitula como alguém que poderia dizer a respeito dessas sandices que ocorrem no governo Lula, dar qualquer declaração que não seja praticamente falar que não é bem assim, que não é aquilo, como se fosse aquela velha máxima, né? É do amigo do meu pai, mas esse ministério é do governo Lula, então vamos também colocar a peste do governo Lula. Fala, Consta. Bom, notícia aqui do Estadão. Programa de 58 milhões de reais para cultura beneficia ONGs ligadas a assessores de ministério e petistas. Por que eu trago essa notícia que eu acabei de receber nesse tema? Porque está tudo interligado. Isso é uma farra. Isso é uma cambada de hipócritas, de carreiristas, de oportunistas, tipo o Silvio Almeida, que pegou um livro lá com um bando de clichê marxista e é tratado como uma sumidade, um intelectual do assunto, só porque é negro, aí de repente é um negro taradão, aí complica. Então, briguem entre si representantes de falsas minorias.
Porque esses movimentos de minorias, um ministério que nem devia existir cá entre nós, nem o de direitos humanos, nem o de mulher, e nem o de indígena, e nem o de nada disso. Que tal o direito do ser humano? Que tal o direito de buscar a justiça, que é a igualdade perante as leis? Que tal? Né? Parar com essa divisão para conquistar. Então, tudo isso serve apenas para carreirismo, para dividir e conquistar poder, jogar uns contra os outros e roubar esquema. Né? Então, eles ficam colocando representantes dessas supostas minorias. Eu duvido que eles coloquem alguém como a Bia Kicis, né? Representando as mulheres nesse ministério. Por quê? Ela não é uma mulher empoderada, de destaque, de sucesso. Ah, porque ela é conservadora. Então é óbvio que não tem nada a ver com mulher. Tem a ver com o esquerdismo. E a mulher é um pretexto aí. Aí começa, né, a não ter, a provar que não tem nada a ver com mulher, tem a ver com outras coisas mais obscuras, e começa a dar conflito. Né? Porque aí tem um que quer puxar o tapete do outro, que é o esquema, aí dá tilt de vez em quando, dá bug, né? Porque aí tem o representante da cota dos negros no governo abusando da cota das mulheres, ou sei lá que cota. Então, política identitária, Brown, é um negócio que está fadado ao fracasso. E é autofágico. É autofágico. Veja que eu gosto de dar o exemplo da J.K. Rowling, que é uma mulher super conhecida, poderosa, rica, criadora do Harry Potter, e feminista, e progressista. Só que ela começou a virar e falar assim, olha só, homem, homem, mulher, mulher, peraí, eu sou defensora da causa das mulheres. Não vem falar que homem barbado que acha que é mulher, porque isso vai complicar a minha causa. E ela foi cancelada, ela é atacada, ela é ameaçada pelo grupo do T, do LGBT, né? Então, esse troço é autofágico. Começa um a se digladiar com o outro e querer matar o outro. Então, de novo, está tudo errado, Brown. É que nem o caso aí, né, do lobby, né? Eu gosto de ir na raiz dos problemas, talvez por isso que a esquerda me chama de radical, que vem disso. Né? Mas eu gosto de ir na raiz dos problemas. A raiz do problema aqui está criar o Ministério da Mulher. A mulher precisa de uma ajuda extra, de um olhar especial e cuidadoso porque é mais frágil. Eu pensei que as feministas quisessem a igualdade perante as leis. Não igualdade de resultado, porque isso é ridículo e socialismo. Até porque eu nunca vi uma feminista lutando por mais mulheres na carvoaria ou nas Forças Armadas. Agora, Fabi, acho que é importante registrar também, queria ouvir a sua opinião sobre isso, né? Do fato de que, em geral, virou uma indústria de assédio também, né? Hoje a mulher tem muito poder nas mãos, é claro que tem que ser respeitada, né? E inclusive, essa série de denúncias, e às vezes as mulheres que denunciam em vão acabam prejudicando as outras que realmente são vítimas de assédio sexual. Mas a palavra da mulher passou a ter tal valor, socialmente falando, e legalmente também, né? Que uma denúncia simplesmente pode arruinar a vida de um homem, nesse caso até de outras mulheres, tem outras mulheres envolvidas aí na denúncia, mas a simples palavra, a simples denúncia, a simples verbalização de um suposto caso de assédio praticamente está aniquilando a vida de uma pessoa, e não deveria ser assim, né, Fabiana? É muito imprudente, né? Demais, e realmente essa indústria, ela existe, ela também é financiada, não pensa que é à toa, que é livre, não é assim, tá? Tem umas certas ONGs que dizem aí alguma coisa justiceiras, não vou dar nome para a gente não ser processado, mas estou dando um exemplo que existe, inclusive no Brasil, assim como existe o Me Too nos Estados Unidos, acho que tem até representação aqui no Brasil também, mas o mais forte não é o Me Too. O que ocorre? A gente tem a Lei Maria da Penha, que, na minha visão, ela não protege a mulher que realmente sofre violência doméstica, está com perigo de vida, né, por violência e etc. De fato, quantas já morreram com um papelzinho ali, né, dado em juízo, porque aquilo não adiantou. Né? Teria que ter programas mais específicos para atender essas pessoas e punições mais severas, mas desde que julgado, devido ao processo legal certinho, né, e condenado. E a gente tem o Tribunal da Internet, Brown, que ele acaba sendo ingrediente a mais. Então, quantas pessoas a gente já não vê que são condenadas, que são canceladas, que têm a sua vida completamente destruída, e aqui eu me lembro muito bem do caso Mariana Ferrer, que tivemos ali, né, tem esse episódio no Brasil Paralelo, recomendo a indicação, para vocês verem o que realmente foi falado ali, o que ocorreu, e não é porque é uma mulher que ela tinha toda a razão.
E a própria Lei Maria da Penha também tem um episódio lá no Brasil Paralelo que traz o outro lado, o lado do homem, né, que teria sido, então, o marido da Maria da Penha, e eu acho que é conveniente todos assistirem para entender. Tem jornalistas também, como o Feltrin, que anda denunciando bastante coisa nesse sentido, porque ele foi vítima, né, e tem juntado pessoas, homens, que foram vítimas desse assédio, que é assédio moral, assédio virtual, assédio judicial e cancelamento e pré-condenações, né? Então, é por isso que a gente briga tanto pela legalidade e pelo império da lei, né? Se for para cumprir o que está na lei, a gente não corre esse risco desse tribunal que acaba condenando pessoas. Atualmente, não vou deixar de dizer, a gente está com o caso do Bove e da Cíntia Chagas. O que eu recomendo às pessoas? Escutem os dois lados. Escutem os dois lados. E com muita cautela, tá bom, gente? Porque na hora que vier provas suficientes, talvez alguns vão se arrepender e podem até já ter cometido crimes, né? A gente não pode ir nessa vibe aí de vou falar e não tô nem aí. Não é bem assim, não é opinião, tem coisa que é crime. É isso, no caso do Feltrin que a Fabi mencionou, uma ótima lembrança, aliás, da Fabi, o Feltrin passou a sofrer processos, ofensiva judicial, simplesmente por exercer o dever jornalístico dele de ouvir os dois lados naquela história do Márcio Smelling, que é o ator da Globo, do humor, que foi denunciado pelas outras atrizes. O Feltrin passou a divulgar matérias que contradiziam, que mostravam fragilidades nos depoimentos daquelas mulheres, a dar a versão do Márcio Smelling, passou a ser processado, né? Então é a esse estado de coisas que chegamos. Você concorda, Consta? Tem essa indústria do assédio, essa política de denuncismo? Não tem a menor dúvida, né? E isso pode destruir vidas. E foi o tema que eu trouxe na minha live, sem abordar especificamente o caso da Mariana Ferrer, né? Eu falei de um livro que eu tinha lido há pouco tempo, de uma feminista libertária que foi abusada, chamado A Histeria do Culto do Estupro, né? Em que dizem, por exemplo, que nos Estados Unidos 1 em cada 4 mulheres sofreu estupro. Quando você lê uma coisa dessa, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo virou da religião da paz aqui? Alguma coisa estranha, não é assim a estatística. É porque o que definem como abuso hoje em dia é a mulher aceitar subir para o quarto sozinha com o cara, tomar todas, ter relação sexual com o cara, mandar mensagem carinhosa no dia seguinte pro cara, depois de uma semana se arrepende, o cara tá com outro, sei o quê, e denuncia. Isso é caso concreto, real. Então, esse livro denuncia essa indústria toda e a minha preocupação, né? Todo mundo fala sempre da mulher, eu tenho filha e filho. Então, isso destrói a vida de um moleque, né? Então, o pilar do Ocidente é o devido processo legal. E eu acabei de ver uma série muito interessante, recomendo, Presumed Innocence, né? Que eu esqueci o nome do ator, mas é que ele tem uns olhão grande, azul, assim. Ele é muito interessante, não vou dar spoiler, mas é todo baseado nisso. A cultura ocidental e o processo legal tem um júri, tem beyond reasonable doubt, que é além de qualquer dúvida que o júri tem ou não, se ele é condenado, se ele é culpado ou não, o ônus da prova, a inocência até que se prove o contrário, tudo isso são pilares do Ocidente. Você vai para o país da religião da paz, se a mulher denunciar alguma coisa, ela precisa de 4 testemunhas, mais um homem, porque a palavra da mulher vale menos, e não sei o quê. Isso é um lugar machista. Isso é um lugar onde a mulher não tem direito, garantia. Agora, no Ocidente, qualquer um, a priori, pode estar mentindo, porque pessoas mentem. Por isso tem que ter o ônus da prova, o processo legal, e por aí vai. São os pilares da justiça. E eu vi o movimento Me Too atropelando isso, e um bando de gente embarcando. Falou, é sinônimo de verdade. Se ela disse, é fato. Não! Olha o Neymar, olha muita gente aí que teria a vida destruída por conta de falsas denúncias. Então, de novo, né? Seres humanos mentem. E é por isso que tem que ter o ônus da prova e evidências e beyond reasonable doubt. Além da mais possível dúvida de que ele é culpado, ela é culpada, porque é para proteger, na verdade, a sociedade que fazemos assim. Só antes de passar, Fabio, nosso diretor Cláudio Franco soprou aqui, consta o nome do ator, é o Jake Gyllenhaal, é isso? Boa!
Tá aí o crédito para o Cláudio. Vai lá, Fabi, fala aí. Eu queria aproveitar, porque tem a ver com esse tema, e trazer um caso que está ocorrendo agora, nesse exato momento, que é o caso da Ana Carolina, que é a mãe da menina, né, aquela menininha que foi infelizmente atirada pela janela da família Nardoni. A Ana Carolina foi eleita a vereadora mais votada aqui em São Paulo. E que a esquerda está fazendo, gente? Essa esquerda que diz que é a favor das mulheres, etc., está dizendo que ela está usando a causa, né, a morte da menina, para campanha política ou para um objeto político. Sendo, gente, que essa mulher, ela ficou calada por vários e vários anos. Hoje ela tem uma outra família, ela tem filhos, ela é uma outra pessoa e a bandeira dela é justa, é lícita, mesmo que ela diga sobre isso, porque vítimas verdadeiras, e essa mãe foi, ela sabe a dor do próximo, então ela pode realmente fazer, inclusive, políticas públicas ao respeito disso. Então, veja como é uma hipocrisia e uma aberração. Então, deixo aqui a minha solidariedade à Ana Carolina, mãe da Isabela, que não merece passar por isso depois de tantos anos e depois de tanto sofrimento com aquele absurdo que foi o caso dos Nardones.